E hoje nós temos aqui a presença dos alunos da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, dos alunos do Colégio Técnico Unicamp de Limeira, dos alunos da Faculdade Integrado de Cruzeiro e das pessoas que telefonam para vir assistir aqui o Jô Soares 11:30 do Sumaré. Obrigado! Bom, ele foi para Portugal e ganhou um lugar. Eu vou conversar com o cantor Márcio Ivens. Ô, Márcio, como é que é essa história? Você mora em Portugal há quanto tempo? Eu moro, Jô, em Portugal há 24 anos. Fui para lá menino ainda. Foi para lá garotinho? Garotinho, exatamente. E como é que foi? Porque seus pais foram? Como é que foi? Não, fui sozinho e fui enganado. Enganado? Fui enganado por uma cantora brasileira, já antiga, naquela altura já era antiga, e que me levou dizendo que me conhecia demais Portugal, que eu já tinha trabalhado no Estoril e que me levaria para o Estoril com o maior prazer. Então foi me empresariando. Eu saí daqui com ela, não vou dizer o nome, não é necessário, saí daqui com ela e fui no avião já de primeira classe para impressionar a chegada lá, eu garotão ainda, estava inexperiente, eu tinha 20 anos. E então, acontece que no avião de primeira classe eu meti a cara no caviar, entende? No salmão, e tive um problema de infecção nos olhos. Então eu cheguei em Lisboa, não conseguia ver nada, nada mesmo, fui direto para o hotel e o médico foi me assistir. E então essa cantora que andou fazendo as transações para me levar para o Estoril, me levar para a televisão, RTP e coisas assim. Mas acontece que não conseguiu nada, que ela não era conhecida lá. Então não conhecia nada e de uma hora para outra, depois de 6 dias, eu dentro do hospital, dentro do hotel, já podendo abrir os olhos devagarzinho, mas ainda sem ver Lisboa, só do quarto do hotel, ela apareceu assim de uma hora para outra e disse: Márcio, olha, eu vou embora agora, dentro de meia hora consegui uma passagem de graça e vou embora. Tu ficas aqui, mas está tudo engatilhado, tu vais trabalhar no Estoril, vais fazer um programa de televisão na RTP, está tudo certo, está aqui os nomes das pessoas, é só procurar. Mentira. Foi embora, e não pagou o hotel, eu que tive que pagar, e o dinheiro era curto, saí do hotel. Você estava com quanto no bolso? Olha, eu tinha dinheiro para pagar essa semana do hotel, para mim e para ela. Então eu paguei, mas fui obrigado a sair do hotel porque eu não tinha mais nada. E a passagem de avião, quem pagou para ir? Fui eu. Ah, você que... Fui eu. Entende? Depois então me vi assim, com a mão na frente e outra atrás, sem saber o que fazer. Comecei a procurar as pessoas, ninguém me recebeu, porque era verão em Lisboa, tudo fechado. Os artistas contratados já para os shows de verão, né? Então eu, sei lá, comecei de nada. Eu tinha discos meus já gravados aqui no Brasil, mas em dupla, que eu fiz parte de uma dupla aqui no Brasil com a Sônia Delfino e com a Márcia, fazíamos Márcio e Márcia, no início da década de 60. Então, os discos que eu tinha lá para Portugal para levar eram todos em dupla, e eu estava sozinho. Eu perguntava pela Sônia Delfino, eu perguntava pela Márcia, não tinha, era eu sozinho. Mas, olha, eu sou lutador, sou perseverante. Você é de onde? Eu sou do Sul, de Santa Catarina. Tá aqui, Bilu Teteia Show, o que é isso? Mostra aqui. Bilu Teteia Show é o meu show atual, quer dizer, atual. Há 19 anos que eu tenho esse show e ando com ele pelo mundo inteiro. Mas Bilu Teteia? Porque, olha, eu tenho que retroceder um pouquinho mais. Nessa semana que eu fiquei sozinho, eu saí para a luta. Então eu fui procurar boates e coisas assim para ver se eu conseguia um trabalhinho, pelo menos para pagar minha comida. Porque eu passei fome. Passei quase 10 dias de fome mesmo, de verdade, porque o dinheiro não existia. Que loucura isso, Márcio. Loucura mesmo. E aí, qual é o tipo de show que você foi fazer? Daí não, primeiro eu fui numa boate, uma boate de 5ª categoria, e fui lá me oferecer. E o dono da boate disse: não, de jeito nenhum, que nós aqui não contratamos homem, porque a casa só tem striptease e putas. Bom, e então, eu não era nem uma coisa nem outra. Não, tudo bom. Eu disse: mas você podia fazer o favor de me deixar cantar uma musiquinha para ver se eu agrado, se agradar, se eu me contrata. Disse: não adianta, que o homem não agrada aqui de jeito nenhum. Mas tanto eu insisti, enchi o saco do homem, que o homem disse: tá bem, você vem de noite aqui, amanhã, e eu vou fazer de conta que você é uma visita. Pergunto, se as pessoas quiserem ouvir você, você sobe no palco e canta.
Aquilo era um teatrinho chamado Cabaré Hits, naquela altura. Existe até hoje. É uma espécie de um teatro com um balcão, segundo balcão, coisa assim. Então eu cheguei lá e eu tinha ido naquela época aqui do Brasil com um casaco prateado, de lamê prateado, que era a época 60, do lamê prateado, mas em Portugal não era, estava na época do Salazar. Então os homens usavam cinzento, marrom, os mais audaciosos usavam bege, não? E eu então apareci lá, o locutor disse, nós temos uma visita de um cantor brasileiro aqui, que naquela altura não aparecia brasileiro nenhum lá. E vocês querem que cante? O pessoal, não, mas não, de jeito nenhum, né? Eu tremendo. E eu tremendo, mas tanto o cara insistiu e disse, tá bem, eu fui pro palco. E então foi aquela gargalhada geral, porque eu estava de prateado, né? Parecia um chocolate de luxo, assim. Então, o pessoal começou a rir, eu fiquei quietinho, fiquei na minha, esperei o pessoal calar a boca, né? Então eles foram se calando devagarzinho e tal. Quando todo mundo ficou em silêncio, um cara lá do primeiro balcão gritou, o gajo é paneleiro. Quer dizer, tradução, o cara é viado. Não? Então eu fiquei tremendo. Eu digo, meu Deus do céu, é comigo. Eu fiquei quietinho, deve ser por causa do casaco. Fiquei lá quietinho e tal. Ele repetiu, olha, um paneleiro. Eu então olhei para ele lá para cima e disse assim, onde é que está o paneleiro? Ele disse, é você. Então... eu dei um beijinho para ele e disse assim, todo paneleiro reconhece o outro. Foi o suficiente, o pessoal me aplaudiu e eu fiquei trabalhando na casa 6 meses. E aí, mas foi você o meu não começo. Me falou o que é Bilu Teteia? Pera, é o nome que ele chamou depois... lá de cima? Não. É o Bilu Teteia. Não, isso Bilu Teteia já foi mais adiante, foi o meu primeiro disco de ouro em Portugal. O Bilu Teteia. Depois eu fui contratado para ir a Londres fazer um programa de televisão, fui contratado por uma orquestra inglesa, fiquei trabalhando 1 ano pela Europa toda. Depois voltei para Portugal. Quantos discos de ouro você tem? Eu tenho de ouro, tenho 4. Tenho 2 de platina. Quantos discos se vendem? São quantos? Aqui são 100 mil cópias. Lá é mais um bocadinho, são 150. O de platina? Mas eu já tenho, são 300. Agora eu já tenho 75 LPs gravados. 75 LPs? Mas não gravei um por ano. Não gravou um por ano, sim. Isso é claro. Tá bem? Tá aqui. É porque eu tenho discos editados já em grande parte do mundo, onde eu trabalho, mas sempre para portugueses. Porque o meu sucesso começou em Portugal. Junto com as comunidades portuguesas. Exatamente. Tá aqui, me ame ou me deixe, Minutos de Fragilidade, mas você canta como brasileiro, sem sotaque. Só como brasileiro. Quer dizer, depois de 75 LPs gravados lá, eu gravei há 2 anos atrás o primeiro LP de música popular portuguesa, mas não fado. Música moderna, feita para mim. E você, quando teve nessa boate que só tinha striptease e prostitutas trabalhando, você não participava também de apresentar o espetáculo delas, não? Não, no início não. No início foi muito difícil porque eu me limitava a cantar, era menino ainda tal. Depois sim, depois eu passei a apresentar espetáculos, apresentar show, depois de já ficar conhecido. Eu, inclusive, tive um programa de rádio em Lisboa durante 5 anos. Eu escrevo atualmente para 2 revistas e um jornal, Maria, Jogos de Rádio e o Título. Mando matéria do mundo inteiro para lá, mas sempre falando mais de mim, relacionado com artistas do mundo inteiro. E você viaja, quer dizer, você mora lá, mora em Lisboa, mas viaja... Viajo pelo mundo inteiro, aonde tem português. E português é espalhado pelo mundo inteiro. Porque, graças a Deus, tudo que eu consegui, tudo que eu sou, eu devo aos portugueses, não só e sem de querer Portugal... essa cantora, que você não quer dizer o nome, que te levou para lá. Exato. Por tabela. Exatamente. Devo a ela também. Dando certo. Sem querer, mas deu certo, né? E o que você está fazendo no Brasil, Márcio? Eu estou de férias aqui, eu venho normalmente 1 vez por ano passar uns dias aqui. Mas essa oportunidade, eu nunca vim aqui trabalhar. Eu não trabalho, nesses 24 anos que eu estou lá, eu cortei minha carreira no Brasil. Mas acontece que quando eu venho, eu trago um CD novo, um disco, uma coisa assim, e dou para os meus amigos. E essa vinda aqui, eu devia ter ido para Lisboa ontem, porque eu vou na sexta-feira, eu vou agora quinta-feira para Lisboa, e na sexta-feira de manhã eu vou para os Estados Unidos, já pela 19ª vez. Então eu vou trabalhar para os portugueses. Portanto, eu deveria ter ido ontem, já embora, mas como a produção me pediu para fazer o programa, e eu quero aqui agradecer a 2 pessoas, 2 amigos meus maravilhosos que mandaram o CD para vocês aqui e foi aceito. É a Bia Nunes e o Ari Fontoura. São meus grandes amigos. Ah, você é muito amigo do Exatamente. Do Ari. A Bia que está aqui. A Bia está aí comigo, está escondida. Está ali, ó. A Bia... É isso.